nossa época, ele é liderado. E essa cegueira espiritual, ela se alastrou. Fala, cristãos! Tudo bem? Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast ele tem o intuito de ajudar a mim e a você a viver uma vida de cristão com mais propósito e muito mais sabedoria. E vamos para o assunto de hoje, que é muito legal e eu acredito que vai edificar muito a sua vida, como edificou a minha. E eu acredito que tem boas novas também para eu aprender novamente junto com você. Nós vamos falar hoje sobre conversão, mas eu vou explicar aqui para que a gente possa entender os versículos que nós vamos ler. Hoje a conversão não vai ser sobre aquele que está se convertendo. Nós vamos falar sim algo a respeito disso, mas muito mais sobre aqueles que ajudam a converter, que é o meu trabalho, é o seu trabalho de cristão. Agora, você que está chegando agora nesse podcast, não sabe do que estamos falando? Então você provavelmente seria o novo convertido, a pessoa que acaba de se converter, a pessoa que acaba de aceitar a Cristo como seu Salvador, de reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então você é o convertido. E nós não vamos falar a respeito do convertido, nós vamos falar a respeito daquele que ajuda ou aquele que converte. E isso é muito importante dentro do meio cristão, dentro do meio evangélico, do meio onde você convive ou do meio aí da religião que você tem praticado. Toda religião tem os conversores, aqueles que ajudam a converter. Palavra diferente, né? Mas toda religião tem, e eles são muito importantes, as pessoas que vão até outras pessoas e conseguem agregar, conseguem trazer para dentro da sua entidade religiosa, do seu momento ali de reunião, enfim, conseguem converter essas pessoas. Então nós vamos falar sobre essas pessoas e a importância delas dentro do meio cristão. Já que aqui nós somos um podcast cristão, nós vamos falar a respeito dos conversores cristãos, ok? Vamos lá então. A palavra de Deus, nós vamos ler a Bíblia, eu estou com a minha Bíblia online, como sempre aqui, mas nós vamos tratar aqui o assunto que é escrito em toda a Bíblia, tá? Que a Bíblia online agora está muito mais fácil, né? Muito mais rápido você achar o versículo, você pode colocar algumas anotações para você não precisar ficar escrevendo na sua Bíblia ali de papel. Embora eu amo livros, amo Bíblia e eu tenho algumas Bíblias em casa, você já deve ter visto o podcast passado onde eu apresentei minha primeira Bíblia e eu tenho Bíblias em casa que às vezes eu vou ali, faço um rabisco, escrevo alguma coisa, mas essa daqui eu posso anotar, apagar a hora que eu quiser. Então vamos lá, eu marquei um versículo aqui, marquei vários, mas nós vamos ler um a um para não ficar confuso. O primeiro deles se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. É um versículo muito conhecido, mas tem algumas informações que nós precisamos nos atentar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui fala de uma nação, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Nós entendemos hoje que aqui a Bíblia está dizendo de uma nação, de um povo. Eles deveriam se converter ao Senhor para que o Senhor pudesse olhar para eles novamente e derramar chuvas, derramar bênçãos, enfim, sarar a terra deles, sarar eles, não deixar as doenças acabar com eles, com suas famílias, com suas crianças. Porém, aqui algo que nós talvez não tenhamos entendido ainda é que um povo, naquela época e na nossa época, ele é liderado. Ele é liderado por alguém. Naquela época eram os reis, na nossa época hoje é o governo, é o presidente. Então, não tem como um povo, principalmente naquela época, se converter ou se converter de seus maus caminhos, no caso que a palavra diz aqui, se o rei não se convertesse primeiro. Então o rei, o governador, deveria se converter primeiro
e começar a pregar essas boas novas, a colocar diante do povo essa situação e falar: olha, nós temos que nos arrepender, nós temos que buscar a face do Senhor. Mas isso sempre tinha que começar pelo líder, por aquele que estava lá em cima. Então aqui a liderança era muito importante no quesito de conversão. Eles tinham que se converter primeiro, eles tinham que acreditar no que eles estavam vendo e ouvindo. Eles tinham que acreditar primeiro na palavra de Deus. E isso, para um líder, é muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Normalmente, quem é líder, quem está por cima do governo de pessoas, essa pessoa normalmente tem poder aquisitivo, tem poder financeiro, tem poder de influência, tem poderes. E normalmente quem tem poderes não julga necessário ter Deus, porque eles já têm tudo o que eles precisam. Se eles querem comprar alguma coisa, eles podem. Se eles quiserem viajar, eles podem. Se eles quiserem fazer alguma coisa diferente, eles podem. Então eles podem ter tudo porque eles têm muito poder. Esse tipo de pessoa que eu estou dizendo seriam os reis, os governadores, os presidentes, tá? As pessoas que estão acima aí, cargos poderosos. Então, esse tipo de pessoa, normalmente, acredito que não precisa de Deus, tá bom? Normalmente, não é sempre, tá? E por eles não acreditarem, eles não se convertem. Eles não aceitam, eles não vivem, eles não conseguem ouvir ou ver. A questão também diz respeito ao Deus deste século, tá? Ao príncipe deste século, que cegou a visão espiritual de todas as pessoas. E essa cegueira espiritual, ela se alastrou por toda a nação. O líder começa a ficar cego, então todos também acabam adquirindo essa cegueira espiritual. E essa cegueira espiritual traz a idolatria, essa cegueira espiritual traz maldição, traz falta de amor. Nós já vimos aqui que a falta do amor, ela automaticamente, ao contrário do amor, é o ódio, é a maldade, ao contrário da bondade é a maldade. Então, quando não há bondade, é a maldade. Então, as pessoas param de praticar o bem, as pessoas param de praticar o amor, de viver o amor. Então, tudo o contrário começa a acontecer. Porque a ausência do bem surge o mal, a ausência da luz surge a escuridão. Isso você já entendeu, eu já expliquei em outro podcast aqui. Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Porque hoje as igrejas, os templos, eles estão vazios de pessoas. Existem pessoas que estão em casa ouvindo e assistindo palavras, não estão participando do culto, da reunião, não estão participando dos seus momentos de, vamos dizer, de alianças da família cristã, e elas estão em casa acreditando que ouvir um podcast ou assistir um podcast, um vídeo, é o suficiente. E não é. Nós estamos aqui trazendo conteúdos, informações para você aprender, mas para você colocar em prática. Como eu disse desde o início, quando eu comecei esse podcast, eu não sou pastor, eu não sou um líder religioso, eu não sou nada. Eu estou aqui para ajudar a mostrar para vocês que é possível viver como cristão em meio a todo o caos desse mundo, a todas as circunstâncias que acontecem. Como eu tenho vivido, como eu tenho passado por muitas situações também. E posso aí enfrentar muitas coisas por estar colocando essas informações para vocês. Isso para mim é normal, essa é a realidade. Isso está acontecendo com todos os bons pregadores, os bons líderes religiosos, aqueles que servem realmente a Deus. Isso já está acontecendo com todo mundo, pode acontecer comigo também. E está tudo bem, se é pelo nome de Jesus, se é por uma boa causa, nós vamos continuar a trazer informações valiosas em relação à palavra, em relação à sua vida. Então, vamos primeiramente entender isso. Esse versículo está dizendo a respeito diretamente do rei, né? O rei deveria se converter e fazer o povo se converter. Como nós vemos lá nos livros de reis, nos livros das crônicas, nós vamos ver lá que quando o rei se convertia, o povo se convertia. Quando o líder se convertia, todo mundo se convertia. Então, como é que nós ajudamos aos nossos reis, aos nossos governadores,
e presidentes se converter. Como é que nós ajudamos os líderes a se converter? Orando, buscando a face do Senhor por eles. Porque a Bíblia fala também que nós temos que honrar toda a liderança que foi erguida, porque é permissão de Deus. Então você tem que entender que erguer um líder é orar por ele, é buscar por ele, é defendê-lo quando ele estiver certo, é corrigi-lo quando ele estiver errado. E quando você estiver numa roda de pessoas conversando, é você mostrar para essas pessoas que a conversão desse líder é muito mais importante do que a remoção dele. Muitas vezes na Bíblia você vai ver alguns reis sendo retirados do seu cargo, ou morre cedo, ou alguma coisa aconteceu porque estava sendo um mau rei. E aí vem outro, e às vezes ele é bom, às vezes ele é mau também, mas o povo seguia esse rei. Assim também é com a nossa liderança. E quando eu digo aqui, eu vou depois mencionar isso, não somente a liderança política, tá bom? Mas a liderança familiar, a liderança ali do trabalho, a liderança religiosa. A gente tem que entender que isso é válido para todo tipo de líder, tá? Eu estou usando aqui reis por conta do versículo, tá? Estou usando o governo por conta do versículo que nós lemos, mas não é somente por conta disso. Existem vários outros tipos de líderes, tá? Se você é um casal, homem e mulher, seu líder é o homem, tá? Então, ore por ele. Se ele não está liderando corretamente, você tem que ajudá-lo. Você é a pessoa que ajuda a converter. Você talvez seja um dos conversores futuramente, mas nesse momento você está ajudando a converter. Então nós temos que ter isso em mente, o tempo todo ajudar a converter, orando, jejuando, buscando, trazendo aí sabedoria para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão aí sempre conversando sobre esses tipos de assunto. E claro, nós temos que também entender sobre esses assuntos que nós vamos conversar. Trazer a luz da revelação para as pessoas que querem conhecer a palavra, as informações são muito importantes para você não falar besteira. Nós vamos aqui continuar com mais um versículo para que nós possamos entender se você hoje é um conversor ou que ajuda a converter. Você é aquele que ajuda a converter? Nós vamos entender juntos. Se você é aquele que vai e converte, nós vamos também aprender juntos. E aí ele fala assim, no versículo 30, em 2 Crônicas, no capítulo 30, no versículo 9, a parte B. Vai dizer assim: porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. E aqui então nós vemos mais uma situação em que mostra realmente que Deus ele não vira o rosto para aqueles que querem se converter a Deus. Aqui nós não estamos dizendo, aqui a Bíblia não fala daquela conversão de batismo, né? O batismo público, que a gente fala, né? Que é a confissão pública de que você já é convertido, você já acreditou, você já sabe quem é Cristo e você aceitou ser batizado. Aqui ele está dizendo daquele que decide seguir a Deus, mas não entende nada da Bíblia, não compreende nada das Escrituras, mas ele decidiu pela vida dele, por ele e pela família dele, que ele vai seguir a Deus. Então ele converteu, ele quer converter o caminho dele a Deus. E aí entra você e eu, porque eu também sou assim, que ajuda a converter, tá? Os que ajudam a converter, porque é que ele decidiu. Isso normalmente parte da pessoa e é pessoal, como partiu de mim, como partiu de você. Eu decidi seguir a Deus, eu decidi seguir a Cristo, e aí eu dei um basta na minha vida passada, não, eu vou seguir. Só que eu não sabia nada, eu não entendia nada, eu não conhecia nada da palavra, eu não sabia como tinha que me comportar, agir, o que eu tinha que ler, o que eu tinha que fazer. Eu não sabia nada. E eu precisava de pessoas para me ajudar. Eu precisava de pessoas para me ajudar nessa conversão. Porque o processo de conversão ele é demorado. Eu converti de boca, pensamento, e agora eu tenho que começar a me converter por atitudes, obras. Eu tenho que começar a me converter por pensamento,
às vezes palavras que eu dizia eu não vou dizer mais, pensamentos que eu tinha eu não vou ter mais, mas isso sozinho eu não vou conseguir. Tem que alguém me explicar a Escritura, tem que alguém me ajudar a entender a palavra, assim como nós estamos aprendendo aqui hoje. Esses são os que ajudam a converter. Esses são os que ajudam a manter o caminho de conversão diariamente, porque até hoje eu preciso me converter. Tem coisas que às vezes eu faço que não provém de Deus, tem coisas que às vezes eu vivo que não provém do Espírito Santo. Então eu tenho que ter uma conversão a respeito disso. Concorda comigo? Que nem tudo que você aí que está me ouvindo que é cristão, nem tudo que você faz vem de Deus. Nem tudo que você pensa provém de Deus. Tem coisas que às vezes a gente pensa que a gente fala, misericórdia, porque eu estou pensando isso. Às vezes você quer dar um fim em alguma coisa, você quer usar vários tipos de circunstâncias, armas, você quer usar muitas coisas, você quer fazer o mal para alguém e vem esse pensamento e você fala, não, isso não é de Deus. Então, para você entender que a conversão, ela é contínua. Todos os dias nós nos convertemos. Em algum ponto da nossa vida, tá bom? Para que você entenda melhor. Em algum ponto da nossa vida a gente se converte todos os dias. E quando não se converte, deixa para o dia de amanhã. Tem uma nova oportunidade. Mas você sempre tem que estar se policiando, olhando o seu pensamento, seus olhos, seus ouvidos e firme ali. Eu tenho que converter isso. Eu tenho que parar com esse pensamento. E parar não é parar de viver isso. Você vai viver, mas agora de um outro modo, de um modo convertido. Legal, né? Esse pensamento. Você vai continuar a viver, você vai continuar a ter pensamentos a respeito de algumas situações erradas, mas não mais aquele pensamento maligno de fazer a justiça com as suas próprias mãos, de fazer as coisas com suas próprias forças. Não, agora você vai transferir esse pensamento, converter esse pensamento para o pensamento de Cristo, para um pensamento cristão. Agora eu não vou fazer mais com as minhas próprias forças, mas eu vou orar para que Deus faça justiça. Eu não vou mais colocar as minhas mãos e fazer como eu quero, mas eu vou deixar que o Espírito Santo dirija essa situação e faça da maneira como Deus quer. Isso é converter um pensamento, isso é converter uma emoção, converter atitudes. Então, você que é cristão, já está no caminho há algum tempo, você tem que ajudar essas pessoas a converter esses pensamentos, esses caminhos. É lógico, com jeito, com conversas, com diálogo, estando ao lado, devagar. Não adianta você querer fazer ela se converter de um dia para o outro, de uma semana para outra, que não vai dar certo. Você não foi assim, eu não sou assim. É difícil para nós nos convertermos de algumas coisas hoje, então presta bem atenção antes de falar besteira para o seu irmão que está do lado, para a sua irmã, e vamos ajudá-los a converter, a se converter a Deus. E continuando aqui, mais um versículo para a gente poder entender. Eu vou ler aqui outros versículos, né? Tem muitos aqui, tá, gente? Mas eu vou pegar um aqui que eu separei, que achei bem legal. Aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui vai falar agora sobre o conversor, aquele que converte. Aqui fala do próprio Deus. Quem é que converte de tudo? O próprio Deus. É Ele quem nos tira desse mundo e nos coloca em outro. É Ele quem vai nos tirar do lamaçal e nos colocar num lugar de honra. Tá? Então, o conversor é o próprio Deus. Então, você não é o conversor, você é o que ajuda a converter. Você não consegue converter o coração de ninguém. Quem faz isso é Cristo, é o Espírito Santo. Então, você já viu agora qual é o seu papel. Você é o que ajuda a converter. E Deus é quem vai converter totalmente essas pessoas, como converteu a mim, como converteu a você, como tem nos convertido todos os dias. Porque nós não somos perfeitos. Embora a nossa consciência saiba quem é Deus na nossa vida, embora eu e você sabemos quem é Jesus Cristo para nós hoje, para a nossa família, ainda assim as nossas atitudes não são totalmente perfeitas. Então, nós estamos em constante processo de conversão. Por isso, estar no corpo, estar na igreja, junto com os irmãos, junto com o pastor,
é muito importante, é importante demais, porque é ali que você consegue ajuda para continuar se convertendo, tá? Não pense que você já é um total convertido. Não, o total convertido ele já está morando no céu, tá bom? Para que você entenda isso. Aquele que se converteu completamente já está morando no céu, porque converteu tudo. Conseguiu compreender isso? Converteu tudo. Não converteu só os caminhos dele aqui na terra, ele já converteu tudo, converteu até a morada dele, até o lugar onde ele vai ter ali como moradia, ele já converteu. A própria palavra diz, o próprio Jesus diz, se não me falha a memória, em Mateus, que ele estaria indo para o céu nos preparar morada. Então, até o próprio Jesus diz que nós temos que nos converter totalmente, sair desse mundo e para o novo mundo, a nova Jerusalém ou novos céus e nova terra, como você entender. Mas nós temos que nos converter completamente. Assim como temos alguns, né, que se converteu. A palavra diz a respeito de Enoque que Deus tomou para si, vai dizer a respeito de Moisés, que Deus escondeu o corpo, nós não sabemos ainda o que aconteceu, mas tem algumas pessoas na Bíblia que já estão no céu, né? Que já morou. A própria palavra diz em Apocalipse que vão vir duas testemunhas, se não me falha a memória, Moisés e Elias, que estarão vindo em Apocalipse para poder pregar. Não lembro, tá, gente? Mas serão duas testemunhas que já estão no céu, já estão morando no céu. Então já se converteram totalmente ao Senhor, já são do Senhor. Então isso é o que eu gostaria que você entendesse. O nosso papel é de ajudantes de conversão. Nós vamos ajudar a converter todos os dias. Então, quando nós falamos assim, ganhei uma alma para Cristo, você não ganhou uma alma para Cristo. Você conseguiu trazer alguém para dentro da igreja e você ganhou ali. Por que eu digo você não ganhou? Porque ela pode sair, tá bom? Porque ela pode sair a qualquer momento. Então, você perdeu uma alma para Cristo? A gente não fala isso, né? A gente não fala, a gente fala assim, eu ganhei uma alma para Cristo. O fulano ganhou X almas para Cristo. Tá, e as que saíram, você disse ele perdeu X almas para Cristo? Não, você não diz isso, né? Nós dizemos que quando a pessoa vem, nós teríamos que mudar essa mentalidade. Nós não ganhamos almas para Cristo, mas nós ajudamos almas a se converter a Cristo. Porque a qualquer momento ela pode sair. Se ela sair, então a gente perdeu a alma para Cristo. Se a gente perdeu, a gente é um mau conversor. Então, perder almas é muito sério. A Bíblia diz que nós daríamos conta do sangue de todas as pessoas a quem nós pregamos, né? Fala dos líderes, mas também fala daqueles que pregam a palavra. Então, nós temos que dar conta das pregações, dos ensinamentos que nós passamos para as pessoas, porque nós seremos cobrados do sangue dessas pessoas, se elas desviarem o caminho. Então, seja um bom ajudante de conversão. Está dentro da igreja, está dentro do meio cristão ali com os irmãos, ajude a converter, tenha sabedoria, tá bom? Senão você vai perder uma alma de Cristo, você vai perder a alma de Cristo, né? Aquela que veio e agora está indo embora, tá bom? Mais um versículo aqui e a gente finaliza esse podcast, tá? É muito interessante. Aqui, vamos lá. Vamos ler aqui, ó, Joel, capítulo 2, versículo 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha que legal esse versículo, olha que poderoso, né? Ele fala assim que não é para a gente rasgar as vestes, mas o coração. Para que a gente possa se converter totalmente ao Senhor. Esse rasgar as vestes diz em relação ao mundo material, né? Não é somente abandonar as coisas materiais, deixar de comprar isso, deixar de não ter isso, fazer cestas básicas e levar para todo mundo comer, fazer boas obras, caridades, não. Ele fala que não é as vestes, né? Não é o material que é o importante. O material, as obras são importantes? Claro, são muito importantes. A Bíblia fala, né, que a fé sem obras é morta, né? Então tem que ter as obras. Mas aqui está dizendo a respeito da conversão e não da fé e não das obras que nós devemos praticar como cristãos, como pessoas que querem fazer o bem a outras pessoas. Mas aqui está dizendo como conversão. Para você se converter,
para a pessoa que está ao seu lado se converter completamente, você tem que mostrar para ela que é intimamente, é espiritual, é interno o que tem que acontecer, não externo. Não adianta ela querer provar para você ou para o pastor, para todo mundo, que ela é boazinha, que ela se converteu agora, que ela prega, que ela canta, que ela toca, que ela é presbítero, é diácono, enfim. Não adianta se isso está sendo ali o exterior, né? O físico e não espiritual. Então tem que haver a conversão espiritual interna dessas pessoas. Para isso, nós temos que estar gerando conteúdos que toquem o espírito, que toquem a alma da pessoa. As conversas têm que ser conversas motivadoras, espiritualmente falando, e não fisicamente. Então nós temos que motivar as pessoas no espírito, internamente, para que elas possam viver o sobrenatural, para que elas possam sentir, tocar, ouvir a voz de Deus e poder viver com Ele. Então, isso é o nosso papel, ajudar as pessoas a se converterem internamente, assim como você se converteu, como eu. Um dia nós somos tocados intimamente e nós não abandonamos mais esse caminho, nós não somos mais levados pelo vento, né? Nem pelas ondas do mar. Nós não estamos sendo jogados de um lado para o outro. Ao contrário, você está firme. Olha quantos anos você já está aí como cristão, como convertido e se convertendo diariamente. Olha aqui o tempo também que eu estou aqui. Então, nós vemos essa situação com o tempo. E é claro, não adianta você ter somente tempo de igreja, tá? Tem pessoas que estão anos na igreja que ainda é convertido só fisicamente, internamente não converteu. Como é que eu sei que eu me converti internamente e não fisicamente? É quando você não tem vergonha de abrir a boca para pregar, para trazer uma boa nova para as pessoas, para entrar na internet, deixar um versículo aí na sua rede social, deixar uma palavra. É quando você não fica ali tentando discutir coisas erradas em redes sociais ou com outras pessoas, discutindo a palavra de Deus ou discutindo quem está certo e quem está errado. É quando você não fala mal do governo, é quando você não fala mal do seu vizinho, não fala mal mais de ninguém, mas ao contrário, você está orando, buscando, coloca o nome dessas pessoas no livro de oração da sua igreja, no ciclo de oração. Enfim, é quando você converteu o seu pensamento e você para de pensar coisas ruins e traz a esses pensamentos à luz da palavra de Deus e você começa a pensar de maneira diferente e agir de maneira diferente. Para com essas situações e com essas pessoas. Então você realmente tem se convertido e tem produzido bons frutos. E esses frutos são frutos dignos de arrependimento, são frutos que vão trazer aí bênçãos e edificação para quem te ouvir, para quem está ao seu lado. Amém! Bom, esse é o podcast de hoje. Eu espero que realmente tenha tocado sua vida, você tenha aprendido. Eu aprendi muito, de verdade. Aprendi muito mesmo com esses versículos, com esse ensinamento. Espero que você possa ajudar a converter muitas almas e que o nosso Pai Celeste, que Deus possa estar convertendo essas pessoas, me convertendo a você para aquele grande dia, convertendo toda a nossa vida para que a gente possa estar morando no céu. Deus abençoe. Tchau, até o próximo podcast.